Se os meses de outubro e novembro são dedicados à saúde de mulheres e homens, dezembro é dedicado à atenção para todos, em todas as idades. O Dezembro Laranja visa conscientizar sobre os cuidados e a prevenção ao câncer de pele. E sobre este assunto nós vamos conversar agora no quadro de saúde. Com a gente a dermatologista Samantha de Rossi. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, vamos lá, né? Você pode participar tirando suas dúvidas. Você aí que está pensando já na praia. Ah, pois é. 99588-2374. Mande se você segue a lei de Bial, use filtro solar. Né? Tanto este homem repetiu e a gente não usa. E olha que eu estou falando da praia, que deveria estimular. Mas a gente sabe que hoje o uso do filtro solar, pelo menos pelo que me consta, estou errado, doutora, tem que ser diário. Precisa ser diário, sim. Muitas pessoas ainda têm a cultura de que usam o filtro solar só na praia, mas precisa ser diário, inclusive nos dias que estão nublados, mesmo assim tem incidência de raios UV, né? E precisa repassar, é outra coisa que as pessoas não fazem, que é reaplicar o protetor solar. Ele tem uma validade, né? A atividade dele dura mais ou menos umas 3 horas e precisa ser reaplicado também. As pessoas esquecem. Os praieiros passam o dia inteiro, passam de manhã cedo e chega no fim do dia, vem aquele camarão bonito e não é servido, né? É você que está sendo servido com aquela pele vermelha. Bom, vamos começar a entender por que essa preocupação no Dezembro Laranja. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. A pele é o maior órgão do corpo, é o maior e mais exposto, né? Quais os erros mais comuns, além do filtro solar, por exemplo? Porque, acredito, tem alguma relação por sermos um país tropical, né? Essa relação com o Brasil e o sol? Sim, né? O Brasil está na faixa equatorial, né? Tem uma incidência maior da luz solar e a luz solar é até mais direta, né? Na faixa equatorial. E por isso o índice de câncer de pele também é maior. Nós aqui no sul, principalmente com a descendência alemã, italiana, polonesa, né, a pele muito clarinha, a chance de desenvolver o câncer de pele é ainda maior, né? Sim. E essa incidência grande de luz solar aumenta bastante o risco. Nesse caso, doutora, já vamos pegar o gancho nessa pergunta. Por exemplo, ok, a gente pode entender que uma pele mais clara tem uma probabilidade maior ou ela é mais sensível. Sim. Mas, por exemplo, quem tem a pele morena ou a pele negra também tem que se cuidar? Também. Porque a melanina, ela promove uma certa proteção, mas muito pouco. E o câncer de pele, ele é menos incidente nas pessoas com pele escura, mas mesmo assim ele é mais grave e tem um pior prognóstico nessas pessoas com pele escura. Então é super importante que essas pessoas também usem o protetor solar. Até porque na pele escura tu vê menos o eritema, o vermelho, né? E aí a pessoa acha que tá tudo bem. E na verdade não, ela queima, né? Aparece menos e isso aumenta o risco de desenvolver câncer de pele. Aí talvez quando a pessoa descubra que tenha, a situação já pode estar bem mais grave. Bom, a gente tem um VT aí sobre a campanha Dezembro Laranja, né, prevenindo o câncer de pele. Eu vou pedir para o pessoal colocar no ar para a gente. Bom, fica o alerta. E também fica aqui a dica, por exemplo, a gente falou muito de praia, mas tem gente que não vai para praia, vai para piscina, vai para o interior do estado, campo, gosta de ficar numa fazenda. Mesmo assim, exposição solar, seja
com roupa, né? Mesmo assim a gente fica com o rosto exposto, com os braços, enfim, seja no campo, seja na cidade. Se for, principalmente nos horários que o sol está mais forte, né? A incidência de luz está mais forte, entre as 10 da manhã e as 16 da tarde, Sim. Precisa usar protetor solar. Não, mudou, hein? Não pode fugir. Não era às 3 da tarde, agora aumentaram por causa mais. do horário horário de verão, né? 3 da tarde. Então tem mais esse detalhe aí, o horário de verão vai alterando a nossa rotina. No caso, por exemplo, das mulheres, a gente sabe que hoje a indústria dos cosméticos evoluiu bastante e boa parte, a maioria, já oferece proteção contra raio UVA e UVB. Nesse caso, só o cosmético, por exemplo, uma base ajuda ou também tem que passar o filtro? O cosmético não protege da mesma forma que o filtro. A gente sempre, hoje evoluiu a indústria realmente e existem os filtros com cor. Então as mulheres podem usar esses filtros com cor, que tem uma cor de base e ficam super bem, tem uma cobertura como a base, né? Mas se não for usar esse filtro com cor, precisa passar o filtro, esperar uns 10, 15 minutos para absorver o filtro e aí sim passar a maquiagem. Bom, aqui tem uma questão, eu acho bem interessante. Tem gente que vai pra praia e diz, não, mas eu não fico no sol, não gosto de entrar no mar, eu fico no guarda-sol, fico na barraquinha, com meu bonezinho, tô protegido de camisa. E aí? Não está protegido, porque a luz ela reflete, né? Reflete na areia, reflete na água e então mesmo embaixo do guarda-sol não está protegido. Precisa usar chapéu, usar óculos de sol. Hoje tem as roupas, né, feitas com tecido que tem proteção solar que também ajudam muito. Ajudam. Mas não resolvem o problema. Por exemplo, algumas partes vão ficar expostas. Exato. E nessas partes tem que passar o protetor solar. O pessoal tem a tabela aí, eu queria ver essa tabela para a gente acabar com alguns mitos e verdades, né? Os tons de pele com o grau de proteção do protetor solar. O que é mais indicado? Porque tem gente que, eu já ouvi falar, me corrija se eu estiver errado, que tem um limite também para essa proteção. Alguns produtos podem oferecer acima de 50% e de fato eles protegem, por exemplo, 70%. Existe isso? O FPS 70%? Pois é, exatamente. É uma pergunta comum no consultório, assim, doutora, dizem na mídia, enfim, que o FPS até 30 protege, mas que isso não adianta. Não faz diferença. Na verdade, faz diferença, porque o FPS ele é definido com testes que são feitos em uma situação ideal, e a situação ideal é passando também a quantidade ideal e recomendada de protetor. Sim. Estudos publicados até pela SPD mostram que a população em geral, quando passa o protetor, passa aproximadamente de 30% a 50% da quantidade recomendada. Então, esse 30% ou 50% da quantidade recomendada não te dá a proteção de FPS 30. Sim. Então, por isso, se tu passares um FPS 60, 70, 90, tu vai estar mais protegido e de repente com aquele FPS 30, correspondente ao 30, porque a quantidade que foi passada foi menor do que a recomendada e a ideal. Bom, a ideal hoje seria, por exemplo, pele branca como a minha e a sua, 50? Pele bem branquinha, 50. A recomendação geral, assim, é 30, né? Pelo menos 30. Mas aquela pele que nunca queima, que sempre queima e nunca bronzeia, ou pessoas que têm problemas de pele, que têm mancha, não, aí precisam 50 pelo menos. Bom, agora vamos combinar o seguinte, né? Ok, o calor, o verão nos traz aquela cor que muitos chamam do pecado, né? O bronze. Todo mundo gosta de um bom bronzeado. Enfim, é possível ter um bronzeado saudável e, por exemplo, aquelas velhas lendas como é mito ou é verdade? Alimentos podem ajudar nesse bronzeado com uma exposição correta ao sol. É possível ter um bom bronzeado? Aqui eu estou lembrando da cenoura, mas aqui listaram um monte, abóbora, batata doce, enfim. Né? A gente pode ter o auxílio de uma boa alimentação e uma exposição solar correta. Dá para a gente chegar com um bom bronzeado saudável?
Pode. Expondo nos horários adequados, né? Antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Os alimentos, eles têm, na verdade, a cenoura, por exemplo, tem o caroteno, né? Sim. O caroteno, ele é uma forma de proteção, na verdade, solar. Não que ele vá fazer uma proteção que não vai pegar a cor, mas ele protege realmente dos radicais livres e tudo mais. Sim. Protege a pele dos danos causados pela luz solar. E a relação com a vitamina D, que todo mundo diz, olha, tem que se expor ao sol, é fundamental ainda em um determinado momento do dia? Na verdade, isso é uma discussão entre os endócrinos e os dermatos. Nós preferimos recomendar realmente a suplementação via oral. A ingestão. E não a exposição. Claro que a pele produz 90% da vitamina D, né, do nosso corpo. Então, realmente precisa de uma suplementação. Não é só com a alimentação que nós vamos conseguir. Para fechar rapidamente, doutora, o que a gente deve fazer, por exemplo, com uma suspeita? A gente deve fazer exames periódicos com um dermatologista para identificar possíveis traços de um câncer de pele? Bom, existe a famosa regra da BCDE, né? Que qualquer lesão, então, que seja assimétrica, se tu dividir ela em duas partes e as partes forem diferentes, ou que ela tiver bordas assimétricas também, né? Irregulares, se ela tiver mais de uma cor, se ela tiver um diâmetro, um tamanho maior do que 5 centímetros, de 6 para cima. Sim. E também a evolução, se ela estiver crescendo, se ela doer, se ela coçar, se ela sangrar, é recomendado procurar um especialista para avaliar. Qualquer feridinha também que não sara, é bom, tem que avaliar ver. Sempre, né? E pessoas que têm muitos nervos, que são as pintas, né? Que tem mais de 50 pintas no corpo, tem a indicação de serem avaliados pelo menos uma vez por ano. Bom, doutora, enfim, a gente quer que não seja o número 1, como é hoje em dia, né, o câncer de pele. E para isso você tem que fazer a sua parte, você tem que se cuidar. Bom, e ficam aqui as dicas que a doutora nos deixou para que a gente possa ter um bom veraneio, um bronzeado, se assim você desejar. Seja sempre bem-vinda, doutora. Obrigada. Muito obrigado pelas orientações e dicas. Muito obrigada. E bom Natal e um bom 2019. Feliz Ano Novo.